Olá família, vamos para mais um Evangelho, 17º capítulo, Sede perfeitos. Tranquilo, né família? Vamos lá. Os tópicos são caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador e nas instruções dos espíritos, o dever, a virtude, superiores e inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Então vamos lá. Caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então, vamos colocar aqui este capítulo para a gente conversar um pouco. Eu escrevi algumas coisas aqui. A essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Entendemos que a caridade é doar-se, porém, são muitos os que esperam que tudo esteja bem em suas vidas para que assim possam auxiliar o próximo. Isso nunca acontecerá, pois todos os seres encarnados têm problemas. Mas as bagagens de problemas que todos nós possuímos são de 3 fontes. A primeira são as provas necessárias para a nossa evolução, escolhida muitas vezes por nós mesmos e combinadas antes da encarnação. Para essas provas, resiliência e fé. A segunda são provas que nós mesmos criamos através da nossa inconsequência e falta de vigia. Para essas, estudo, conhecimento e novas práticas. E a terceira são nosso lado sombra, a inveja, o orgulho, a vaidade, etc. Para essa, reforma íntima. Nunca deixaremos de tê-las. Nos equilibraremos e faremos bom uso. Então o indivíduo, caminhando na vida, passa por alguém que se encontra se afogando na poça d'água. Ele está de joelhos e a água está no peito. Precisa de ajuda e clama a Deus por auxílio. Então temos uma escolha: soltar nossas bagagens e ajudá-lo, ou criticá-lo, pois ele mesmo se colocou nessa situação e não vê que se ficar de pé, ele não se afogará. A caridade do homem de bem é soltar suas bagagens e auxiliá-lo sem críticas. Porém, sua cura é não voltar a entrar na água de joelhos. Mas se o ver novamente assim, ajuda-o, quantas vezes for necessário, pois cada um tem o seu tempo. O doar-se não é não ter problemas, é escolher auxiliar o próximo sem julgá-lo. Simples demais, né família? Teoria maravilhosa e linda. Sedes perfeitos é um capítulo que vem nos direcionar a buscar ser o homem de bem. Então Cristo deixou bem claro que o sede perfeitos como logo seu Pai é a lei de amor na prática e é a caridade. Então a gente entende que fora da caridade não há salvação e que queremos nos tornarmos homens de bem. Não é homens que têm bens, né? Já conversamos bastante sobre esse tópico. É o homem de bem, aquele que busca se equilibrar, se conhecer e usar todas as suas qualidades para o bem do próximo. É a caridade, o doar-se. E aí a gente entra na Umbanda e a gente tem uma aula prática. O que é Umbanda, família? A incorporação do espírito para a caridade, para a prática da caridade. E o que nos é pedido pela espiritualidade num dia de gelo? Olha, deixa todos os seus problemas do lado de fora do templo. Então, o seu problema com o irmãozinho da corrente, o seu problema financeiro, o seu problema de saúde, o seu problema emocional, todos os seus problemas. Deixa ele lá fora do templo e adentra limpo, em paz, com foco em Deus, na prática que a espiritualidade vai nos auxiliar hoje a levar ao próximo. Não é isso?
a fim de que, eu estando sem bagagens, eu entrando livre das minhas bagagens, não que a gente não vai tê-las, a gente tem que deixar ela lá fora, a gente entra de corpo e alma aberto com foco no Congá, a fim de que a espiritualidade incorporando em nós ou não, a gente livre de bagagens consiga compreender a mensagem, porque o estudo sempre será nosso, né? E que a espiritualidade consiga levar esse auxílio ao próximo, porque é o trabalho da caridade ao doar-se. Então ela doa um abraço, ela dá um passe energético, ela dá um bom conselho, um direcionamento e insufla a fé, a paz que habita dentro de cada um de nós, para com a corrente e para com os consulentes. E na vida também temos essa mesma escolha, porque todos nós somos possuidores de problemas, dessas 3 fontes que eu citei, para ver se a gente consegue simplificar um pouco. Então, eu antes de ver, eu tenho provas necessárias, pois sou um espírito em busca de evolução, em evolução, então tenho muita coisa a aprender e a me melhorar. Então é escolhida algumas provas a fim de que eu passe para que eu evolua, pois sem a prova prática eu não aprenderei a lição e não vai ter evolução, não vai ter melhoria no meu caminho. E essas provas, elas não vão deixar de existir. Ainda que eu clame aos céus, Senhor, me livre dessa prova, Ele não pode, porque não é um castigo, é algo escolhido por nós, a fim de que a gente, superando-o com muita resiliência e fé, nós consigamos sair dessa situação melhores, aprendendo, sendo seres melhores. A segunda, por inconsequência, por falta de vigia, por falta de reforma íntima, nós criamos todos os tipos de problemas, intrigas, e a gente faz coisas que não devia fazer, e a gente erra, e a gente critica, e a gente julga, enfim, nós criamos problemas para o nosso caminhar. Então a gente tem que aprender a a mudar, conhecer as leis divinas, ação e reação, não é assim? Aprender a fazer bom uso do nosso livre-arbítrio, a fim de que a gente passe com um pouco mais de leveza pela vida, a fim de que a gente não crie mais problemas, não é? E a terceira é o nosso lado sombra, que todo mundo tem, somos os seres duais, e que por falta de reforma íntima fazemos mau uso das qualidades negativas que todos os seres encarnados possuem. A inveja, o orgulho, a raiva, enfim, todos. E para com esse autoconhecimento, melhoramento moral, reforma íntima, a fim de que, entendendo que a gente nunca vai deixar de ter o nosso lado negativo, nunca deixaremos de ter, a gente aprenda a que ele seja uma defesa e a fim de que a gente faça bom uso dele para que a gente auxilie, né? Seja um alerta para que a gente não se coloque em situação de risco e perigo, mas que a gente não crie problemas com ele, para que a gente não bata em quem não merece, não é assim? Então, entendendo que todos nós temos esses problemas, todos teremos, as pessoas perguntam, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir auxiliar ninguém. E é o que a gente aprende, porque a gente só doa o que a gente tem. Porém, problemas, todos nós teremos. Todos nós teremos. Cada um a sua vida, cada um o seu degrau, cada um a sua missão. Todos nós temos problemas. Então não é deixando de ter problemas, a fim de que eu possa ser caridoso, porque problemas sempre teremos. Porque a felicidade não pertence a esse reino, e a felicidade é um estado de espírito. Então é necessário que através do processo de reforma íntima, estudo, resiliência, muita fé, eu consiga me equilibrar. Me entender quem sou, aonde estou e por quê. A fim de que eu consiga, me auxiliando, aumentando a paz que habita dentro de mim, eu possa ser útil para o meu próximo. E aí, então eu coloquei a minha, é simples para ver se a gente consegue entender. Então eu estou caminhando eu na vida, com os meus problemas, as minhas bagagenzinhas aqui, carregando, e eu não consigo auxiliar ninguém com elas, porque eu já estou cheio aqui, não é assim? Então eu vejo uma pessoa se afogando. Ela está com um problema, e esse problema, perto do que eu tenho conhecimento, ou não, enfim, eu vejo que eu posso ajudar. Aí eu tenho que fazer uma escolha. Eu, com os meus problemas, eu não vou conseguir auxiliá-la, apesar de ser simples para mim. Então eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu tiro todos
me liberto, livro minhas mãos e vou lá e falo: ô irmão, levanta, você está se afogando numa poça d'água, levanta, e assim eu auxilio, porque caridade é doar-se. Então auxilio, ele sai, maravilha. Eu não respondo pela ação dele, do próximo, a gente responde por nossas ações. Então eu fiz o que me cabia, o que era a minha parte e o que eu poderia ter feito, segundo a minha condição. Tirei ele. Ou uma outra escolha, que é, visto que tô aqui segurando minha bagagenzinha, vejo o outro, olha lá o próximo, você consegue auxiliar ele, auxilia ele. Isso é a espiritualidade nos convidando à prática da caridade. Auxilia ele, filho, olha lá, dá a mão para ele, tira ele de lá, fala para ele que se ele andar de pé de cabeça erguida ele nunca mais se afoga, porque ali é raso. E aí eu falo: eu? Não, olha aqui, quantos problemas eu tenho, olha o que eu tenho que carregar, e ninguém me ajuda. Agora ele se colocou naquela situação ali, porque ele tem conhecimento. Ele está ajoelhado. Será que ele não está vendo? Então merece. Ele que colha, porque ele plantou. Ele se colocou naquela situação e, em vez de auxiliar, julga, critica e talvez coloque mais peso. É uma escolha. A escolha que nos é oferecida pela espiritualidade, ofertada e ensinada, a fim de que a gente pratique, é: solta, auxilia. E depois, mais para frente, se você encontrar este irmão ou outra pessoa em mesma situação, ou novamente na mesma situação, é novamente fazer a mesma coisa. Ir lá e auxiliar. Foi perguntado para Cristo: por quantas vezes eu perdoo o meu irmão? Será 7? Ele: não, 70 vezes 7. Sempre auxilie o seu próximo, pois fora da caridade não há salvação. Então o homem de bem, o caractere da perfeição, é a caridade, é o auxílio ao próximo. E é isso que a espiritualidade nos ensina na prática, para com o próximo e para com a gente também. Porque a gente erra, a gente falha, e a gente entra no terreiro, e aí o templo sagrado maravilhoso que a espiritualidade nos faz: filho, tá tudo certo, muda essa conduta, essa prática, isso e aquilo, nos dá o medicamento. Cabe a quem não entrar novamente de joelhos na poça d'água? Nós. Nós tomando este medicamento, estaremos numa situação melhor. E outros problemas virão, outras provas virão, porque estamos em evolução. Não é assim? E por quantas vezes a espiritualidade te auxilia? Será 7? Será 70? Ou quantos e quantos anos já estamos sendo auxiliados pela espiritualidade? Porque isso é a caridade. Então, este capítulo é uma reflexão, a fim de que a gente entenda. Se eu tiver, como todo mundo diz, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar um templo, eu vou comprar uma casa, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quem não agradece no pouco, não é no muito que vai agradecer. Vem a espiritualidade nos dizer isso, nós falamos: mas como? Se eu não tenho, como é que eu dou? Mas aí a gente entende, todos nós temos problemas. Aí vem nossa sagrada mestra Rita e diz: qual é o pobre, mas tão pobre, que não pode falar um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um muito obrigado, um eu te amo, um ninguém pode mais do que Deus, um confie em Deus, tenha fé, seja grato? Qual é o pobre, mas tão pobre, que não pode doar um auxílio a alguém? Então a gente começa a compreender, todos temos problemas, sempre teremos problemas, mas isso não nos impede de evoluir, de nos melhorarmos, de nos conhecermos e de praticar a caridade. Não me impede, tendo problemas de todos os âmbitos na vida, de deixar de ir para o templo, me doar para a espiritualidade, a fim de que eu, aprendendo no auxílio ao próximo, eu consiga me melhorar. Então o convite é a prática do melhoramento moral, a fim de que nós, entendendo os processos da vida, nós consigamos nos libertar do nosso egoísmo, que eu estou com meus problemas aqui, deixa eu, cada um por si, Deus por todos, que a gente consiga nos soltar nossa bagagem por alguns instantes e ser útil ao próximo, auxiliando-o. Sempre, sempre somos convidados pela espiritualidade, na vida do cotidiano, a fazer a prática da caridade, mesmo não estando dentro do templo, pois somos médiuns 24 horas por dia. Mas para isso é necessário que a gente, encontrando paz dentro, compreendendo os nossos processos, a nossa vida, a nossa parte, nós consigamos tirar este véu do questionamento, da crítica, do julgamento, auxiliar o próximo, seja com o ouvido, seja com um abraço,
seja com um conselho. E por quantas vezes eu faço isso? Por quantas vezes a espiritualidade já fez isso com você? Por quantas vezes você já escutou a mesma coisa da espiritualidade e nem por isso ela deixou de te dizer, de te auxiliar, de te dar um abraço, de estender a mão, te aconselhar. Prática da caridade. Auxilie o seu próximo, porque é doando que se recebe. Toda vez que você se coloca em movimento e ocupa suas mãos com o bem, você aprende, você ganha forças e você compreende, graças a Deus, pelo menos é um a menos com problema do meu lado. É assim que a gente tem que caminhar, porque todos temos as nossas bagagens e algumas são tão travadas na gente, as pessoas se travam tanto com as suas bagagens que perdem a graça da vida e já não veem mais graça em nada, não tem motivos nenhum para sorrir, porque estão tão atrelados aos seus problemas que já não enxergam mais a vida. E a vida é maravilhosa, é um convite a ser feliz, a ter esperança e fé, a se conhecer e auxiliar o próximo, pois todos nós, todos os seres humanos, têm a capacidade de auxiliar o próximo. Todos temos capacidades de errar, porque somos seres em evolução, e isso é normal errar. Mas todos somos convidados pela espiritualidade, por Deus, o tempo todo, a vida inteira, a entender os nossos processos, soltar nossa bagagem e auxiliar o próximo. Com o pouco que nós temos, com o que nos sobra. Se eu estiver cheio de problema, eu não vou conseguir auxiliar meu próximo. Porque a primeira coisa que vai vir na cabeça do ser humano é: mas poxa vida, vamos colocar uma situação assim, para ver se fica fácil entender. A gente tem um problema financeiro. A gente está bem resolvido, a gente está se melhorando, estamos estudando e meu problema é financeiro. Vamos pensar assim. Se eu tiver dinheiro, acabou meu problema. Tá, beleza. E você não deixa de fora esse problema. E você vai com esse problema tentar fazer a caridade. Aí você encontra alguém na vida que o problema dela é emocional, por exemplo. O problema dela é emocional. Só que a parte financeira está completamente estabilizada. Aí você olha, se você não soltar essa bagagem para ser caridoso, você vai estar com essa bagagem sua aqui atrelada aqui, ó. Meu problema é dinheiro. E o outro é emocional. Aí você fala: caramba, mano, se eu tivesse essa conta bancária, eu não teria problema nenhum. Como é que pode alguém dessa condição financeira estar desse jeito, sofrendo? E aí deixamos de aprender a caridade, respeitar as missões, os degraus, as situações dos indivíduos, que são únicos e que cada um enxerga o seu problema com um peso. Não é assim? Então o que é simples para você vendo no outro é difícil para ele, e o que é difícil para você, para ele é simples, não é assim? E aí você não consegue auxiliar. Porque a primeira coisa que acontece é você colocar sua crítica, porque o seu problema poderia ser resolvido com o que sobra no outro. Mas ele não consegue ver isso porque ele está com outro problema. E ele vê isso em você. Ah, é fácil você falar porque você tem paz, tem tudo para fazer. Mas eu não tenho dinheiro, não é? Aí o outro fala: mas para que dinheiro? Porque eu tenho dinheiro e não sou feliz. Olha só que grandeza que é a vida. A oportunidade que nós temos de estar encarnados, com essa diferença, diversidade de seres encarnados, cada um a seu tempo, cada um com as suas provas, cada um com as suas missões, com as suas escolhas e com os seus potenciais, tanto para se autodestruírem, tanto para quanto se salvarem. A salvação ela é individual. Então cabe a nós, seres umbandistas, aprenderem a maravilhosa lição da reforma íntima, que é estudar a gente, analisar a nossa vida, o nosso processo, sem julgar e criticar o próximo, porque a sua perspectiva é sua, você enxerga desta maneira, você tem um conhecimento e o outro enxerga de outra maneira e tem outro conhecimento, mas isso não nos impede de nos auxiliarmos, de doarmos o que nós possuímos de bom, porque somos convidados pela espiritualidade a edificar a fé que habita dentro, a me amar. Aí diz: é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. Sim, eu tenho que aprender a me equilibrar, a edificar o que é bom, a paz que habita dentro de mim, a fim de que eu, vendo uma oportunidade de auxiliar meu próximo, minha primeira atitude não seja apontar, seja soltar a minha bagagem por um instantezinho, falar: calma, daqui a pouco eu seguro vocês de novo, e ocupar as mãos com o bem,
auxiliando o próximo, seja lá em que questão for, desde que você tenha condições de fazer isso, de peito aberto, de coração aberto, sem questionamentos, sem julgamentos, colocando o amor em prática, sendo um ouvido, sendo um abraço, sendo um conselho, sendo um troco, um dinheiro, enfim, seja de que maneira for que a vida te proporcionou essa oportunidade de auxiliar o próximo, aproveite esta oportunidade, porque grandiosa é essa aula, grandioso é esse aprendizado e grandiosa é essa ação de se colocar em movimento, auxiliando o próximo, mesmo tendo problemas, porque todos nós temos problemas, pois somos seres encarnados imperfeitos, na terceira dimensão, a fim de nos melhorarmos. Estamos aprendendo com a espiritualidade a fazer bom uso das qualidades que a gente acha que nem tinha. Não é assim? Estamos nos descobrindo. Então, é um convite que a vida que Deus nos permite, que colocam pessoas com uma vida completamente diferente da nossa, se encontrando numa condição de necessidade, seja ela qual for, para que a gente pare, solte nossa bagagem, deixe de lado nosso lado sombra, de críticas, de julgamentos e entenda, compreenda o processo do outro com muito amor, com muito respeito e com muita humildade, porque somos seres únicos, somos indivíduos, todos nós possuidores da dualidade, de um lado sombra e de um lado luz, porém todos nós temos essa capacidade de auxiliar o próximo. Aí é uma escolha que todos os dias da nossa vida, ao alvorada, somos convidados a fazer isso. Como é que você quer que seu dia seja? Produtivo, auxiliando você, aprimorando suas práticas, melhorando seus pensamentos, auxiliando quem puder auxiliar, ou amarradinho aqui, egoísta e mimado, com seus probleminhas, achando que é cada um por si. Ah, tivemos na mesma aula, então não vem com conversa não. Eu tô aqui sozinho, me lascando, lá o próximo. Ah, que sofra. Bem feito. Para. Esse não é o convite que a espiritualidade nos faz, porque toda vez que a gente se ocupa com o bem, que a gente auxilia alguém, nós somos auxiliados. Na outra aula ainda coloquei a dinâmica, a teoria do cano. Então é assim, se eu quero que por mim passe água limpa, é necessário que eu esteja limpo, a fim de que eu consiga doar algo bom para o próximo. E isso é tirar o orgulho, tirar a vaidade, tirar o egoísmo, tirar a crítica, o julgamento, a fofoca, se elimina com isso, a fim de que passe por você coisas boas, auxiliando o próximo, e que essas coisas boas que passaram até o próximo fiquem também um pouco em você, e assim a gente melhora nossos problemas. Porque quando a gente solta o nosso peso, olha que interessante, a gente solta nossos problemas, deixa o problema lá fora, seja no templo ou seja na vida. Vamos parar com calma, deixa esses problemas aqui que agora eu consigo auxiliar esse aqui eu consigo auxiliar, seja de que maneira for. Quando você solta seus pesos e você se ocupa, você foca no auxílio ao próximo, olha que interessante, você está sem peso, olha só, a sua bagagem você deixou, e então você ganha novas forças, você se anima, você fica feliz porque você conseguiu ser útil e fazer algo bom para alguém, indiferente de quem seja, indiferente de o que foi feito. Às vezes a gente nem compreende isso, a gente nem analisa isso na hora, e quando você volta para pegar a sua bagagem, você está disposto, você está com as forças renovadas, e aí você consegue continuar o seu processo. Então este trecho, família, este capítulo é maravilhoso. Os caracteres da perfeição é maravilhoso. O homem de bem é maravilhoso se você ler, família. É 2 páginas inteiras falando das características do homem de bem. E todos eles é a reforma íntima, é a prática do doar-se e não do julgar-se, no criticar-se. Não é isso. É a prática do melhoramento através da reforma íntima, porque se a gente não aprender a se equilibrar, se a gente não se estudar, se a gente não estiver bem, a gente sempre vai achar que estamos precisando de ajuda, quando a espiritualidade, essa equipe fantástica da qual fazemos parte, fala, pelo amor de Deus, ajuda aqui. Você pode ajudar. E aí você
mimadinho, xoxitadinho, com seus probleminha, você não ajuda o irmãozinho e aí o peso só aumenta. Porque cada um que você auxilia vai ver que pode auxiliar o próximo, e auxilia o próximo, e auxilia o próximo, e auxilia o próximo. E cada um fazendo sua pequena parte, quanta grandeza e quanta luz e quanto amor pode ser espalhado à nossa volta inteira. Seja no nosso cotidiano, no nosso círculos de amizades, familiares, da cidade, do planeta, dos países, enfim. Parte de alguém, e que o convite que é feito pela espiritualidade é de que este bem parta de você, porque você estuda a fim de se aprimorar, de conhecer suas capacidades na prática, porque a teoria não resolve nada. É eu com a minha bagaginha aqui, ó, falando pro outro: levanta, você tá de joelho, para de ser doido, você não tá vendo? E a pessoa olha e não compreende, porque ela não compreende. Não, eu não consigo, eu não tenho força para ficar de pé. Mas é só um movimento. E aqui a bagagem aqui, ó. Bagaginha segurando aqui todos os probleminha. Para com isso, deixa de ser fresco, deixa de ser mimado. Olha o jeito que eu tô aqui, cheio de peso e tô caminhando, não parei de andar. Por que você não levanta? Entende, família? O convite não é esse. O convite é: solta por um pequeno instante. Para com esse egoísmo e se preocupar só com o seu umbigo. Entender que sim, ainda que para você pareça pequeno o problema do próximo, para ele pode ser gigantesco. E ele não sabe enxergar a solução. E você consegue fazer isso? Então solta seu peso, com muito amor, com muita humildade, com muito respeito, e fala lá: vem cá, dá a mão, levanta. Que esforço você fez? Nenhum. Ninguém perde a luz acendendo a luz do próximo, não é assim? Então auxilia. Se você tem essa grandiosa oportunidade, auxilia. E cada vez mais você com facilidade vai ser ajudado, porque quando você se movimenta no bem, o bem que passa por você fica em você também. Você ganha novas forças, porque você descansou um pouquinho das bagagens que você tinha e viu que pode ser útil sim, mesmo tendo problemas. Você pode ser útil ao próximo e auxiliá-lo, seja lá em que processo for. Porque se você já passou por isso, você aprendeu que é possível, a maneira de sair, como sair. Então auxilie o próximo. Esse é o convite. O tão sonhado mundo ditoso, o homem de bem, o espírito puro, depende de práticas simples, porque a vida é simples, a Umbanda é simples, o amor é simples, é um abraço, você passa e transmite amor e paz. E a simplicidade que a gente quer mais fácil encontrar é no negativo, é na crítica, é no julgamento, é na maledicência, não é assim? Na difamação. E não necessita disso, não precisa disso, não precisa disso, porque a gente já tem peso. Nós já temos o nosso processo, cada um tem sua cruz para carregar, não é assim? Somos seres iguais, no mesmo processo evolutivo, cada um segundo o seu degrau, seu conhecimento. Aí vai depender da sua disciplina, do seu esforço, não é assim? De se conhecer, de se melhorar, de levar as coisas boas que você tem e entender que o trabalhador da luz é convidado a fazer isso o tempo todo. Tá aqui, ó, carregando a bagaginha. Quando se depara com a oportunidade de auxiliar o próximo, solta a bagagem, pede auxílio aos céus, se ocupa com o bem, seja de que maneira for, para auxiliar o próximo. Aí volta, pega a bagaginha de novo e bora pra vida, família. Através da reforma íntima, do autoconhecimento, da fé, da gratidão a Deus por todas as oportunidades que temos, nós conseguimos, às vezes, quando a gente volta a pegar a nossa bagagem, por vezes, algumas saiu rolando já. A gente já não tem mais esse peso para levar. Porque isso, quando a gente auxilia o próximo, a gente também é auxiliado. Então aquele probleminha da dualidade nossa, da nossa falta de vigia, com as nossas qualidades negativas, quando a gente se ocupa com o bem, sem a bagaginha, se ocupa com o bem, que a gente volta a pegar, às vezes já não está mais lá um egoísmo, às vezes já não está lá mais uma vaidade, às vezes já não está mais lá aquele peso do orgulho. Olha só que grandeza. Aí a gente volta um pouco mais leve. E é assim que a gente caminha em busca da evolução. Espero ter ajudado. Eu sou muito grato pela oportunidade de estudo. E bora ser perfeito, família. Rumo ao sucesso. Somos filhos de uma fonte que é puro amor. E todos nós temos essa grandiosa capacidade de amar na prática. Muito obrigado pela mais uma oportunidade de estudo. E até o próximo Evangelho.